Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Deus seja constantemente em cada coração nessa manhã. Vocês viram aqui? Poder está escrito. Jesus por 3 vezes falou, está escrito. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Satanás? Quem está falando? Está escrito. Jesus. Será por quê que Jesus falou, está escrito? Que luta tremenda, né? Satanás veio justamente numa hora difícil de Cristo. E ele, mais do que nunca, Satanás usou o quê? As Escrituras. E Jesus usou o quê? Para combater ele? As Escrituras. Tecnologia, né? Antigamente precisava de microfone, fio, né? Nós ainda somos daquele tempo ainda que tinha um fio, né? Para passar, para poder fazer a voz chegar, principalmente em lugares em que necessitava de audição, né? Hoje a gente pode ficar falando aqui, o templo aqui, o espaço aqui permite, né? Que lá atrás escutem aqui, mas a tecnologia, né? Nós estamos num tempo da tecnologia. Eu estou, assim, eu estou dizendo aqui o que aconteceu comigo em 3 etapas da vida, sobre a evolução da tecnologia. Nós estamos falando sobre a IA. O tema dessa mensagem é a inteligência artificial. Como que, dos tempos para cá, como que a gente está enfrentando uma tecnologia avassaladora que não tem como retroceder. Todos nós estamos inseridos, né, nessa nova tecnologia. Eu lembro que eu trabalhava com carimbo, fabricava carimbos. Naquela época que eu estava na loja e a pessoa chegava e quer fazer um carimbo, exigia, né? Até hoje tem a burocracia dos carimbos, né? Até hoje a gente enfrenta isso, né? Tem que carimbar lá para poder te liberar lá no Detran, para te liberar no cartório, e aí vai, vocês sabem disso. Cadê o carimbo? Tem um carimbo não. E eu mexia com carimbo e via que aquilo era uma coisa maravilhosa. E aí o carimbo era feito, eu sabia tudo. O carimbo era feito letra por letra. E tinha toda uma forma de fazer, moldar, colocar em cima para fundir ali, né, o material, a borracha crua, e depois tirar, cortar, pôr no lixar, fazer eu cortar o cabo, aquela coisa toda para fazer um carimbo para poder ser usado. E depois, com o tempo, acabou o carimbo. Hoje não precisa mais, hoje é tudo moderno, né? Trabalhei com gráficas, trabalhei com assistência técnica, consertava máquina de escrever, manual, elétrica, depois veio a eletrônica, depois veio o computador, acabou comigo. Acabou. Tirou de cena. Muito rápido. Perdi meu emprego, perdi a minha empresa, perdi tudo. Porque o computador veio e quebrou tudo. Depois, antes disso também, eu trabalhei com cinema, com filme de cinema. Eu trabalhava com aquela película, ainda tinha 8 milímetros, e a película 35 milímetros, que ainda passava em todos os cinemas de Belo Horizonte, lata com 5 rolos, e aí o filme era bom, aí tinha que passar em outra praça, tinha que terminar aquilo ali, o filme estava bombando. Hoje, um clique lá, você está assistindo todos os filmes modernos dentro da sua casa. E a evolução da tecnologia foi tão rápida que eu mexia com o filme 35, passava lá, né? E depois acabou, veio. Eu pensava assim, puxa vida, tá chegando aí, né? A fita, né? VHS, né? Que vocês passavam dentro de casa, comprava lá, passava dentro de casa o filme. Falei, gente, que coisa, tava passando aqui agora, acabou. Aí depois veio o CD, depois DVD, e acabou, gente. Então, assim, muito rápido. Todos nós aqui estamos aqui, sabemos disso. A evolução, né, de tudo. E hoje, o que nós estamos enfrentando? A inteligência eletrônica, a inteligência artificial, a IA, tão famosa. Então, diante desses avanços tecnológicos,
nós temos a aprovação. Foi aprovado, né? Está em andamento no Senado. O Senado aprovou em 2024 o texto base da PL 2338/2023, que estabelece o marco legal da inteligência artificial no Brasil. Portanto, o uso da IA está levando uma crescente desde o início dessa década de 2020. Quem preocupa com o futuro, sabe do que eu estou falando aqui. Nós, mais do que nunca, a igreja, trazendo o raciocínio da inteligência artificial para dentro da igreja. Qual que é a sua preocupação? Nós ficamos preocupados... com o que você fica preocupado, né? Você vê que as profissões... nós preocupamos com as profissões, por exemplo, porque todos nós precisamos das nossas profissões e ganhar dinheiro para poder subsistir. Então, uma das coisas que a inteligência eletrônica está fazendo é trazendo desemprego para muita gente. Eu diria que para a maioria que vai perder seu emprego. O Zé Gumessino, que eu citei uns tempos atrás, que permita citar seu nome aqui, Zé. Eu falei da questão né, que você fala, seu filho estuda para ser um engenheiro, para ser um médico. Eu falo, não, vai ser pedreiro, porque você vai ganhar mais dinheiro do que isso. Hoje eu diria que a inteligência eletrônica vai tirar até o nosso irmão José de cena, daqui a uns tempos. Porque a tecnologia está avançando de tal forma que já tem as construções hoje de robóticas. A Natália está aqui, para eu citar o nome dela também, por causa da medicina. Médicos hoje já atendem, por uma ligação, você faz você faz uma ligação e o médico te atende de todo lado. Hoje existem tecnologias de você faz um check-up, dando os dados para aquela máquina. Assim, futuramente, as profissões são comprometidas, né, com a inteligência artificial, cada dia mais vão ser extintas várias profissões. As preocupações nossas, por exemplo, hoje você faz um curso profissional, você faz um curso, né, hoje aí de alta tecnologia, mas você chega no final, você vai ter que sustentar a sua tese, e aí aqueles que recebem o seu estudo lá, será que eles vão aceitar a consulta à inteligência eletrônica, à inteligência artificial, né? Então, dá para pensar em muitas coisas. Atualmente, a gente vê que uma guerra está aí agora presente para todo mundo, latente para todo mundo, entre Irã, Iraque e Estados Unidos. Aí, quando você vê você não vê mais avião, você vê drone. Então, você vê coisas assim, diante da guerra, uma guerra apresentada com uma tecnologia avançada, né? Que passa lá um drone pequenininho lá, já detecta lá e já destrói, já tem um para destruir também, um teleguiado. Você quer acertar o alvo hoje, você só programa lá e acerta o alvo. Então não tem jeito de fugir. Hoje nós estamos cada dia mais dentro da questão da inteligência artificial e não tem como. Agora, e na área espiritual? Quais os benefícios? Quais os perigos? Nós vemos muito benefício, muito. Porque hoje você consegue fazer estudos maravilhosos, né? Mas quais são os perigos? Recentemente alguém foi chamado para participar de uma palestra e ministrar um tema. E aí aconteceu, dentro do tema, ele trouxe e citou passagens de livros apócrifos, livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Se aquele público que estava ouvindo lá, se todo mundo não tivesse o conhecimento através
da palavra que foi outorgada no passado e diz que lá atrás, 3.000 anos atrás, já tinha falado o que ia acontecer nos dias de hoje se nós não tivéssemos a palavra de Deus dentro do nosso coração? Como que aquelas pessoas iriam saber que aquela pessoa estava citando o texto de um livro não inspirado? Foi citado o livro de Tomé, livro de Maria, textos dentro de livros que não são canônicos, livros que não estão inspirados, não fazem parte da biblioteca, não faz parte da Escritura. Qual que é o perigo? A inteligência artificial, ela não está nem aí para que se um livro é inspirado pelo Espírito Santo ou não. Ela vai citar para você. Agora, se aquela pessoa não tiver o conhecimento dentro da sua mente, ele vai submeter aquele ensino e vai ensinar o quê para seus ouvintes? Coisas que não agradam a Deus. Baseado, né, na IA. Embora a inteligência artificial seja um martelo, ou seja, potente, a gente entender o contexto desses livros que foram citados, livro de Maria, livro de Tomé, que não estão dentro da inspiração, ela não substitui a análise crítica. Então a IA, ela não submete à análise crítica e de especialistas, pois pode gerar tendências imprecisas e Satanás, com certeza, ele está mais do que nunca dentro dessa nova tecnologia. E eu diria para a igreja, para que nós possamos fazer como Jesus Cristo fez. Está escrito. Nós temos que, hoje, a igreja, mais do que nunca, está convicta que a nossa IA é a melhor do que a IA da tecnologia. A nossa IA é a inteligência do Altíssimo. Amém? A nossa vacina hoje foi feita lá no início. Como assim lá no início? Será que você já parou para pensar por que Deus falou com Moisés assim, escreve? Tudo que você fizer, escreve. Você já parou para pensar? Por que Deus então preocupou com isso lá no passado? Hoje dá para entender, você entender, por que Deus falou com Moisés para escrever tudo que Deus tinha ensinado? Mas você vai parar para pensar, no tempo de Moisés, o que tinha para escrever? Não tinha caneta, não tinha computador, não tinha papel, não tinha máquina de escrever, não tinha. Mas o que tinha naquela época? Ponteiro. Ponteiro tinha. Quem conhece sabe o que é. Você escrever, gravar coisas em motor, para gravar coisa na lataria do carro, tem que ser ponteiro com letras, com números. E vai estar escrito na Escritura, vai estar escrito dentro da Bíblia, que eu gostaria que você acompanhasse comigo essas coisas aqui, porque eu não estou falando por mim mesmo, mas nós estamos falando de inteligência do Altíssimo agora. Eu estou deixando a inteligência artificial de lado, porque eu já falei, você sabe mais do que nunca do que eu estou falando aqui com relação ao perigo da inteligência artificial. Ela é boa? É. Quando ela é usada de forma não usando a crítica, mas dentro do parâmetro, usando como conhecimento da palavra de Deus. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, você pode analisar e olhar se está correto ou não diante da palavra de Deus. Se tiver, amém. Se tiver, está fora. Aplicar o que o Paulo ensinou para nós. Nós vamos ver todas as coisas, reter o que é bom. Se
1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17 e 18. Olhar tudo, ver tudo, reter o que é bom. Depois eu vou certificar essa passagem, parece que eu só confundo os versículos, mas eu vou olhar aqui e confirmar que o que Paulo está falando para os Tessalonicenses, ele fala sobre essa questão de reter tudo. É importante porque tem que falar a palavra certa, o texto certo também, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Errei muito, né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Verso 21. Então, assim, abstende de toda forma de mal, no verso 22. Então, é o que nós estamos falando aqui. As coisas boas da inteligência artificial, e nós também vamos nos abster daquelas coisas que a inteligência artificial vai também nos trazer. Ela vai querer trazer para nós uma ideia de deixar tudo pronto e deixar você preguiçoso. Para que consultar a Escritura se eu posso estar ali? Para que abrir a Bíblia? Para que trazer a Bíblia para a igreja? Para que trazer? Eu estou no computador, estou no celular ali. Ó. Qual que é melhor? Está escrito aqui. Está escrito. Por que Jesus falou então? Porque está escrito 3 vezes com Satanás? Porque Satanás levou ele para uma ilusão. Ele citou uma passagem faltando uma parte. É assim que Satanás faz. Então, deixando essa parte de lado e vendo o que a Escritura nos mostra sobre a inteligência do Altíssimo, que é o que nós devemos aprender, Êxodo 24. Então, nós vamos ver aqui que Deus, ele lá no passado, sem saber que no nosso tempo, no presente século 21, nós iríamos ter que enfrentar, né, usar o ensino, né, de Deus para combater justamente uma tecnologia em que dissimuladamente ia ser usada para nos ensinar algo que não agrada a Deus. Então, aqui no Êxodo 24, versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu-se um altar ao pé do monte de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Isso para tornar-se um marco, né? Um marco, e toda vez que ele cumpria a palavra de Deus, eles faziam isso. Atravessava o Rio Jordão, levantavam um marco. Aquilo tudo serviria, né, para as pessoas no tempo futuro ver que aquilo foi feito. Mas se você pegar comigo, então, em Êxodo mesmo, olha que interessante, Êxodo 31. O próprio livro vai estar falando sobre coisas concernentes às tecnologias, coisas que nós precisamos aprender. Então, Êxodo 31, verso 18, diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não tinha material. Mas o que era usado? Era usado pergaminho, né? Era usado papiro, era usado pele de animal para escrever. O papiro era enrolado, né? Couro de animal enrolado, escrito. Aqui Deus escreveu em pedras. Nós mesmos, quando era menino, a gente saía aí para esses lugares fora aí, a gente colocava, se escrevia na pedra assim, né? Estive aqui, um coraçãozinho, colocava a data, né? Nós escrevíamos em pedra. Nós escrevemos. Quem é os mais velhos aqui que fez essas coisas, saiu por aí, andando por aí para os lugares, sempre escreveu nas árvores, né? Escrevia nas árvores, a gente tinha esse costume. Os jovens de hoje ainda, hoje a tecnologia é escrever lá no coraçãozinho, no celular, e manda, né? Mas nós não tinha celular, nós escrevia onde? Nos troncos, nas rochas. E Deus escreveu o quê? Como que Deus escreveu? Com os dedos. Irmãos,
é muito forte o que Deus está querendo mostrar. Olha agora o verso 33, Êxodo 31. Aliás, Êxodo 33, é isso mesmo, Êxodo 31, o verso 18, né? E tendo acabado, e ele então falou, escreveu em tábuas. Mas só que Deus falou também que ele iria escrever, além de escrever com o dedo dele, ele falou que ia escrever no futuro em quê? Em tábuas de carne. Então Deus iria escrever no nosso coração, na nossa mente, ele ia imprimir na nossa mente, né? E isso está em Jeremias capítulo 17. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, porque também é importante nós termos essa convicção, essa certeza da preocupação de Deus com relação às Escrituras, que serviria para todos os tempos, até a consumação do século, até a volta de Cristo, e que iria se cumprir, né? Então, Jeremias, aqui no capítulo 17, no verso 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, quando eu falei no início, mas com relação ao pecado. Está falando aqui, vai falar com relação ao pecado do povo, né, de Deus, que queria ser o pecado de Judá, né, dessa tribo, está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos teus altares. Isso que tudo era para quê? Para ficar gravado, para que os filhos pudessem não fazer aquilo e não perecer diante de Deus. Mas assim também, no verso 7, ele fala: mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então é o que nós estamos fazendo hoje, né? Hoje a nossa esperança está no Senhor, né? E nós estamos vendo então quanto que Deus, lá no passado, né? Ele já tinha falado que ele iria escrever a palavra em tábuas de carne, né? Está aqui dentro das Escrituras, e nós vemos quanto que ele preocupou. E o Paulo, mais do que nunca, nas suas epístolas, ele falou sobre isso, né? Ele fala sobre esse cumprimento da profecia que ele tinha falado lá no passado, lá atrás, lá no início, né? De que ele iria estar escrito nos corações. Porque Provérbios também, você vê que a preocupação era tanta de estar escrita nos nossos corações a palavra de Deus, para que nós não fôssemos enganados pela tecnologia. Provérbios, ela fala, acho que é Provérbios no início. Abra sua Bíblia em Provérbios, nós vamos ver aqui com relação ao que o Salomão coloca, antes de a gente ir para Coríntios, para a gente finalizar. Provérbios, ele vai falar somente sobre essa questão de Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, aqui diz assim, Provérbios 3, 1 em diante, fala: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Está vendo aqui? Então, Salomão, na sua sabedoria, ele fala para que nós possamos confiar, porque Deus é o Deus que o início e o fim. E ele, então, mais do que nunca, sabe do que a inteligência artificial iria fazer no nosso tempo. Então, confia no Senhor, irmão. Porque, cumpre com o que está dizendo aqui o Provérbios aqui. Escreve na tábua do seu coração a palavra de Deus. Não deixa de conhecer as Escrituras como Jesus falou, né? Está escrito. Se você não pegar a Escritura, e eu vou falar para vocês, hein?
presente século que hoje, procura comprar uma Bíblia de papel, porque papel vai acabar, né? Então, quem tem a Bíblia escrita vai ter um tesouro, porque vai poder consultar se caso a sua mente falhar. Porque nós falhamos, né? Apesar que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar de todas as coisas, mas nós falhamos. E finalizando então, irmão, essa mensagem, para que você possa levar para sua casa e trabalhar na sua mente, no seu dia a dia, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, que aqui vai só certificar do que Jesus, por que Jesus ali nessa luta árdua, essa luta difícil com Satanás usando as Escrituras, Jesus fala, está escrito, está escrito, está escrito. Então, o Paulo aqui, ele só vai certificar, né, a importância de estar escrito no nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 3. Começa assim, no verso 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, em nossos corações. Muito forte, né? Olha o que Paulo está dizendo para os coríntios aqui, né? Ele está sendo, o ministério será provado, o ministério sendo provado, Paulo sendo provado, porque ele estava sendo acusado de ânimo dobre, Paulo estava sendo acusado de não ser apóstolo, e ele falando para uma igreja que era assolada, e para que eles pudessem ter a certeza de que Deus tinha colocado para garantir a eternidade deles, estava escrito pelo Espírito Santo na mente deles. E olha esse verso 3 aqui, nós devemos então guardar, né? Estando já manifesto com carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Irmãos, dentro de nós tem que estar a Escritura para que nós possamos vencer qualquer dúvida que houver e falar com a pessoa, está escrito. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a permanecer firmes e fiéis e nunca abandonar a Bíblia, porque ela tem o poder, é a palavra de Deus, ela tem o poder para nos tirar qualquer dúvida, independente da tecnologia que for. Hoje nós aprendemos que a IA nossa, ela é a inteligência do Altíssimo. Amém?